Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Continuando nossa aula de isomeria, nós vamos falar agora sobre isomeria geométrica, né? Só para a gente recapitular, a isomeria pode ser plana ou espacial. Então, como o próprio nome já diz, na isomeria plana a gente considera apenas duas dimensões do espaço. Já na isomeria espacial, a gente está considerando as três dimensões do espaço, porque nesse caso nós estamos tratando de isômeros que apresentam a mesma conectividade. Né? Que é a conectividade? É a sequência em que os átomos se ligam entre si para formar a molécula. Então, quando a gente está tratando de isômeros espaciais, a conectividade é a mesma, mas a distribuição das ligações no espaço é diferente entre esses dois isômeros. Então, a gente precisa considerar a estrutura tridimensional dessas moléculas para analisar a isomeria. E a isomeria espacial existem dois subtipos, que é a isomeria geométrica, que nós vamos falar agora, e isomeria ótica. Tá? A isomeria geométrica também é conhecida como isomeria cis-trans. Tá? E vocês já vão entender o porquê disso. Tá? E só complementando, a isomeria espacial também é chamada de estereoisomeria, né? Porque o prefixo estéreo está indicando justamente a distribuição no espaço aí nas três dimensões das ligações que formam as moléculas. Tá? Então, pessoal, a isomeria geométrica, também conhecida como cis-trans, ela ocorre em compostos que não possuem rotação de ligações. Tá? Eu já vou mostrar com modelos um pouquinho mais sobre isso, mas basicamente, né, o que é não ter rotação de ligação? Significa que esse composto tem que ter necessariamente uma ligação dupla entre carbonos ou um anel, né, uma cadeia fechada. E além disso, né, além desse pré-requisito, para um composto ter isômeros geométricos, é necessário que os ligantes de um mesmo carbono sejam diferentes entre si. Então, aqui dando um exemplo bem genérico, né, eu tenho aqui um carbono que faz dupla ligação com outro carbono, e existem os substituintes, né, os radicais R1, R2, R3 e R4. Então, esse composto irá apresentar isômeros geométricos quando o substituinte R1 for diferente do R2 e, ao mesmo tempo, o R3 for diferente do R4, tá? E se o R1 for igual a R2 ou R3 for igual a R4, então esse composto não apresenta isômero geométrico, tá? Vou mostrar exemplos para ficar mais fácil de entender. Tá? Então, por que a gente chama isômero geométrico de isômero cis-trans? Porque nós vamos utilizar esses prefixos para dar o nome. Né? Então, além de todas as regras de nomenclatura e o PAC, quando os compostos apresentarem isomeria geométrica, a gente vai usar prefixos cis e trans para diferenciar um isômero do outro. Então, aqui está meio pequenininho, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, esse composto, que é o 1,2 de cloro eteno, tá? Então, se a gente representar esse composto com a fórmula estrutural plana, tá? Na verdade, esse composto apresenta a isomeria geométrica. A gente pode estar representando dois compostos diferentes. Então, quais são esses compostos diferentes? Né? Aqui do lado esquerdo a gente tem o composto que a gente chama composto cis, né? Porque se a gente traçar uma linha imaginária dividindo essa molécula em duas partes, então os dois cloros vão estar do mesmo lado dessa linha imaginária. Então, esse prefixo cis indica justamente que os dois cloros estão no mesmo lado da linha imaginária, tá? Se eu tivesse os dois cloros desse lado e os dois hidrogênios desse lado, aí já não faria sentido falar em isômero geométrico, percebe? Tá? E por outro lado, né, aqui do lado direito, a gente tem o isômero trans, porque
os dois átomos de cloro estão em lados opostos da linha imaginária, tá? Então, percebam que é a mesma conectividade nas duas moléculas, tá? A gente tem o 1,2 de cloroeteno, né? Então, são dois átomos de carbono ligados com uma dupla ligação. Cada um desses átomos de carbono é ligado a um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Então, a conectividade é a mesma. O que muda é a distribuição no espaço dessas ligações, tá? Então, eles são isômeros geométricos e não isômeros planos. Agora, vamos comparar esses dois pares de estruturas que temos aqui. Então, aqui do lado esquerdo, nós temos esse par, que tem apenas ligações simples entre carbonos, né? Nós temos duas estruturas representando compostos saturados. Reparem que a conectividade é a mesma das duas representações, porque nós temos dois átomos de carbono ligados entre si com ligação simples, e cada um desses átomos de carbono está ligado a um cloro e dois hidrogênios, ok? Então, é a mesma conectividade. Então, eles não são isômeros planos, então nós vamos analisar se são isômeros geométricos. Aqui do lado direito da tela, a gente tem também duas representações de compostos, uma ligação dupla entre os dois carbonos, e cada um dos carbonos está ligado a um hidrogênio e a um cloro. Então, será que essas duas representações são a mesma substância ou se trata de isômeros geométricos? Então, pessoal, para responder essas perguntas, eu trouxe aqui alguns modelinhos moleculares. Olha só. Então, aqui a gente tem dois átomos de carbono ligados entre si, representado pelas peças pretas. Os hidrogênios são representados pelas peças brancas e os átomos de cloro pelas peças verdes, tá? Então, eu trouxe aqui um modelinho onde os dois átomos de cloro estão do mesmo lado da molécula e um modelinho onde os dois átomos de cloro estão em lados opostos. Eles são isômeros geométricos ou será que eles são a mesma molécula? Vamos pensar no seguinte: quando a gente tem, lembra que eu falei no começo da aula que a isomeria geométrica ocorre em compostos onde não tem liberdade de rotação, né, em que a ligação não consegue rotacionar? Então, nos compostos saturados, nos compostos que têm apenas ligações simples, a isomeria geométrica não ocorre. Por quê? Se a gente observar, essas ligações simples, elas rodam entre si. Então, em algum determinado momento, os dois átomos de cloro vão estar do mesmo lado da molécula. Mas se eu rodar essa ligação, os átomos de cloro vão estar em lados separados. Então, esse composto e esse composto são exatamente o mesmo. Porque o fato de eu girar a ligação não faz com que eu tenha uma substância diferente. Então, essas duas moléculas que eu montei aqui são exatamente o mesmo composto. São duas moléculas do mesmo composto justamente porque as ligações simples, elas giram uma ao redor da outra. Agora, se eu pegar compostos que têm ligação dupla, compostos com ligação dupla já não tem a liberdade de rotação, tá? A ligação dupla, ela não vai girar, né? Ela não apresenta rotação. Então, as posições dos substituintes, né? As posições dessas quatro ligações aqui representadas pela cor verde, elas são fixas, elas não vão girar igual acontece nos compostos que não têm ligação dupla. Então, eu posso dizer que esse composto e esse composto são substâncias diferentes, ok? Porque eu não consigo fazer, aqui no caso, os dois átomos de cloro estão no mesmo lado da molécula, eu não consigo fazer a molécula girar, para fazer com que eles fiquem em lados opostos, olha só. Eles sempre vão estar nessas posições fixas. Então, esse composto é diferente desse outro composto aqui, tá? Portanto,
eles apresentam isomeria geométrica. Então, esse composto e esse composto são substâncias diferentes, tá? Porque eles têm a mesma conectividade, porém, a maneira com que essas ligações se distribuem no espaço são diferentes. Pessoal, e é bastante interessante a gente observar que esses dois isômeros realmente se tratam de substâncias diferentes e não da mesma substância. Porque uma maneira da gente identificar uma substância é através das suas propriedades físicas. Então, por exemplo, o isômero cis e o isômero trans possuem a mesma fórmula molecular, obviamente, e também a mesma massa molar. Mas, se a gente observar o ponto de ebulição e densidade, a gente vê que tem uma diferença. Então, isso se trata de substâncias diferentes. Se a gente parar para pensar, o cloro é um elemento mais eletronegativo do que o carbono e o hidrogênio. Então, essa parte da molécula é polar. Então, os dois momentos de dipolo, né, que nesse caso, essa ligação tem uma polaridade onde o cloro é o polo negativo, e aqui a mesma coisa, então o dipolo resultante, né, indica que essa região é o polo negativo da molécula, e aqui é o polo positivo. Então, por se tratar de uma molécula polar, essa molécula acaba tendo ponto de ebulição maior do que essa outra, tá? Aqui a gente tem ligações polares também, só que como elas estão em sentidos opostos, os dipolos se anulam. Então, a polaridade dessa molécula é menor do que essa, resultando em um menor ponto de ebulição. Então, é bem interessante a gente observar isso. E em relação à nomenclatura, nós continuamos a usar as mesmas regras da IUPAC, mas agora utilizando o prefixo cis ou trans, caso cada um dos carbonos tenha o hidrogênio como substituinte. Então, essas duas estruturas do lado esquerdo representa o but2-eno, porque são 4 carbonos com a ligação dupla no carbono 2. Porém, o but2-eno apresenta isomeria geométrica, tá? O isômero cis e isômero trans. Então, o isômero cis ocorre quando os dois grupos metila ligados nos carbonos insaturados estão do mesmo lado da ligação dupla. E o isômero trans ocorre quando esses grupos estão em lados opostos, tá? A mesma coisa ocorre no pente2-eno. Então, quando os dois hidrogênios estão do mesmo lado da linha imaginária que passa pela dupla ligação e os dois grupos maiores também estão do mesmo lado, nós temos o isômero cis. E quando os dois grupos maiores estão em lados opostos à ligação dupla, nós temos o isômero trans. Então, a nomenclatura fica cis-pente2-eno, trans-pente2-eno, ok? Pessoal, essa nomenclatura, esse prefixo cis e trans, é utilizado quando nós temos pelo menos 2 hidrogênios, né, sendo que cada hidrogênio está ligado a um carbono da insaturação. Mas e quando nós temos apenas um hidrogênio ou não tem nenhum? Aí, no caso, nós utilizamos a nomenclatura ZE, tá? Ao invés de usar o prefixo cis e trans, a gente usa o prefixo Z e E. Esses nomes, né, Z e E, vêm do alemão. Então, a letra Z significa zusammen, né, que traduzindo do alemão significa juntos. E E, né, vem da palavra entgegen, que significa opostos, tá? Então, um macete bem legal para a gente lembrar disso daqui é que quando os dois grupos maiores estão do mesmo lado da dupla ligação, eles estão juntos. Olha que bonitinho. Então, aqui nós temos 2 compostos diferentes que são isômeros geométricos um do outro. Reparem que temos apenas um hidrogênio ligado a um dos carbonos, tá? E os outros
três ligantes não são hidrogênios, então já não cabe aí a nomenclatura cis-trans, mas sim a nomenclatura ZE. Então, como que a gente usa a nomenclatura ZE? Ela é bem fácil também. A gente precisa verificar o número atômico do átomo que está ligado ao carbono insaturado. E daí o átomo de maior número atômico é o que vai ter maior prioridade. Então, nesse primeiro composto, né? Aliás, em todos os compostos, né? A gente sabe que o carbono tem número atômico 6, né? Aqui. O hidrogênio tem número atômico 1 e o cloro número atômico 17. Então, a gente analisa cada um dos hidrogênios da insaturação e vê qual dos dois ligantes tem maior prioridade. No caso, 17 é maior do que 6, então o cloro vai ter maior prioridade em relação ao grupo metila. Aqui no outro carbono, 6 é maior que 1, então a metila vai ter prioridade em relação ao hidrogênio. Então, a gente aqui percebe que os dois grupos de maior prioridade estão do mesmo lado da dupla ligação. Aqui nesse outro isômero ocorre o oposto. Os grupos de maior prioridade estão em lados opostos. Então, aqui a gente tem o Z, 2-cloro-but-2-eno. E aqui a gente tem o E, 2-cloro-but-2-eno. Tá? Se a gente não colocasse se a gente não colocar o prefixo, aí a gente teria que representar a estrutura plana. Mas como nós estamos representando a estrutura espacial, nós temos que colocar os prefixos E ou E para indicar de qual isômero se trata. E como eu te falei anteriormente, pessoal, a isomeria geométrica também ocorre em compostos cíclicos, porque da mesma forma que ocorre com as ligações duplas, os anéis, as cadeias fechadas também não têm liberdade de rotação, né? Não permite, o ciclo não permite a rotação da molécula. Então, isso faz com que compostos cíclicos também apresentem isomeria geométrica. Então, aqui nós temos o 1,2-dimetilciclobutano. Ele apresenta isomeria cis-trans, porque os dois grupos metila podem estar do mesmo lado do plano do anel ou podem estar em lados opostos ao plano do anel. Então, usando os modelos tridimensionais, fica bem fácil a gente enxergar isso. Então, aqui eu montei o modelo tridimensional do isômero cis, onde os dois átomos de cloro estão do mesmo lado da molécula, olha só. E no isômero trans, os átomos de cloro estão em lados opostos à molécula. Olha só. Então, aqui a gente tem isômero trans e isômero cis. Então, em ciclos, né? Obviamente, não tem como inverter a configuração. Então, portanto, se trata de duas substâncias diferentes, né? Da mesma forma que o composto insaturado tinha propriedades físicas diferentes, os dois compostos cíclicos também vão apresentar propriedades físicas diferentes. Então, pessoal, só para reforçar, um composto cíclico vai apresentar isomeria geométrica quando ele tiver aquela mesma condição que a gente viu nos compostos insaturados. Ou seja, a gente está aqui considerando os dois carbonos, né, que tem os substituintes, então os dois substituintes que estão ligados no mesmo carbono têm que ser diferentes entre si. Então, no caso, o substituinte R1 deve ser diferente de R2 e, ao mesmo tempo, R3 deve ser diferente de R4. Se isso não ocorrer, então esse composto não vai apresentar isomeria geométrica. Então, né, dando mais um exemplo, aqui a gente tem o 1,2 de cloro ciclopropano. Então, aqui do lado esquerdo nós temos o isômero cis, onde os dois átomos de cloro estão do mesmo lado do plano da cadeia fechada, e o isômero trans, onde eles estão de lados opostos. Uma coisa bem interessante também sobre isomeria geométrica
é que nós temos nos nossos olhos células fotorreceptoras, né, que elas recebem a luz e essas células fotorreceptoras estão envolvidas no mecanismo da visão. Então, lá nessas células existe um composto chamado retinal, tá? E o retinal tem isomeria geométrica. Então, ele tem o isômero cis e o isômero trans. Então, quando a luz incide sobre essa molécula, então esse composto sofre uma reação química, ele se converte do isômero cis para o isômero trans, e essa conversão ela gera um impulso elétrico, e esse impulso elétrico vai ser levado ao nervo óptico, que por sua vez vai ser levado ao nosso cérebro, que vai interpretar aquele impulso como o sentido da visão. Então, é muito importante a vitamina A, né? A gente tem uma alimentação rica em vitamina A, porque o cis-retinal é um derivado dessa vitamina A. Então, se esse composto estiver em quantidades baixas no nosso organismo, então isso pode provocar a chamada cegueira noturna, que é a dificuldade de enxergar à noite quando tem menos luz. Porque se houver uma quantidade muito pequena do cis-retinal, a quantidade de impulsos elétricos gerados por essa reação química vai ser muito pequena, né? Então isso vai gerar menos sinal para o nosso cérebro. Outra coisa também interessante da gente saber, né? Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar em gordura trans, né? A gordura trans se tornou um assunto muito evidente na mídia nos últimos anos. O que significa isso? O que significa eu dizer gordura cis e gordura trans? Também, né, está relacionada com a isomeria da molécula. Então, só para a gente relembrar, os óleos e as gorduras são substâncias que são chamadas de ácidos graxos, né? Ou seja, são ácidos carboxílicos de cadeia longa. Então, qual que é a diferença entre óleo e gordura? É o estado físico, tá? E o estado físico é influenciado pela presença de duplas ligações com geometria cis. Então, quando um determinado ácido carboxílico apresenta dupla ligação com geometria cis, esse ácido vai ser um líquido à temperatura ambiente. Quando a geometria da dupla ligação for trans, ou ainda se esse ácido carboxílico for saturado, né, que é a chamada gordura saturada, então essas cadeias carbônicas vão ter um formato mais linear, vamos dizer assim. É claro que não é totalmente linear, porque por causa da geometria tetraédrica do carbono, né, essa cadeia carbônica vai ter um formato zigue-zague. Mas essa configuração faz com que as cadeias consigam se compactar uma nas outras, né? Elas se aproximam bem. Então, isso que faz com que essas gorduras sejam sólidas a temperaturas ambiente, né? Então, na gordura cis, isso não acontece. Então, como por causa desse formato de cadeia, então as cadeias não conseguem se compactar e por esse motivo as gorduras cis são os chamados óleos, né, que são líquidos à temperatura ambiente. Então, na indústria alimentícia, o que acontece? Acontece um processo chamado de hidrogenação, que é justamente o processo que transforma essa gordura insaturada numa gordura saturada, né? O que é a hidrogenação? É quando essa dupla ligação é quebrada e é adicionado um átomo de hidrogênio em cada um desses dois carbonos, e aí a cadeia insaturada se transforma numa cadeia saturada. Então, isso ocorre muito na indústria de alimentos, né? A gente não passa óleo no nosso pão, a gente passa margarina. Quer dizer, eu não passo, né? Eu não como margarina de jeito nenhum. Mas, enfim, o óleo é transformado em margarina justamente pela transformação dessas duplas ligações que fazem o óleo ser líquido em ligações simples,
que fazem com que a cadeia tenha essa conformação mais linear e assim a gordura seja solidificada. Até aí, tudo bem. Qual que é o problema que ocorre durante o processo de hidrogenação? Né? Na hidrogenação, ela é um processo que ele é parcialmente reversível, né? Da mesma forma que a gordura saturada, que a gordura insaturada pode se transformar na gordura saturada, a reação oposta também pode ocorrer. Ela ocorre numa escala muito pequena. E daí o que acontece? No momento que essa ligação dupla é quebrada, ela pode girar, como a gente já viu anteriormente. E daí, depois que ela gira, a ligação que era simples, ela se regenera novamente em ligação dupla. Daí que forma a gordura trans. Porque a gordura trans, ela não ocorre naturalmente, né? As plantas oleaginosas não produzem gordura trans, elas produzem apenas gordura cis. Então, a gordura trans, como ela é artificial, né, vamos dizer assim, ela acaba não sendo tão facilmente eliminada pelo nosso organismo. E daí isso causa diversas alterações bioquímicas, né? Pode causar problemas de saúde, né? Como aumento do colesterol ruim, diminuição do colesterol bom, né? Justamente porque o nosso organismo não está preparado para metabolizar esse tipo de gordura. Então, pessoal, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e na próxima aula nós iremos falar sobre isomeria ótica. Até mais, tchau, tchau!